Olá pessoal, vocês estão no canal Livros da Tuca. Estamos aqui dando prosseguimento ao nosso mês do horror e eu acabei de ler mais um conto aqui do livro Seres Mágicos e Histórias Sombrias, organizado por Neil Gaiman e Al Sarantônio. Esse conto é do Al Sarantônio, tá? E eu fiquei muito impressionada com ele. Gente, já aguardem aí. Pessoal, vocês já leram um conto ou um livro e que vocês em seguida vão pesquisar para ver se aquilo realmente pode ser verdade ou não? Principalmente um conto de mistério, uma história sombria como esta, pois eu fui pesquisar. Ai. Bom, deixa eu contar primeiro a história para vocês, depois eu conto a minha pesquisa. O título do conto é O Culto do Nariz. Não parece ser uma coisa até meio engraçada? Pois é. O narrador aqui conta que esse culto ao nariz, ele existe de verdade e que é encontrado um panfleto de um herege alemão chamado Jacobus Mesmus, do ano de 1349 DC, em que ele menciona um culto ao nariz. Estranho, né? Enfim. Aí fala aqui que em determinadas condições aparece uma pessoa usando um nariz postiço. Muito estranho, gente. Ele diz que foi encontrado esse nariz postiço até mesmo na tumba de Ramsés II. O que mais? Ele fala também que na época do Hitler, lá do nazismo, existem fotos, eu até pesquisei isso também, existem fotos onde no meio daquele pessoal magro, esquelético, nos campos de concentração, aquelas imagens horríveis, apareciam alguns com o nariz, usando o nariz. Seria um culto, uma crença. Ele não explica aqui relacionado a quê, sabe? Talvez a morte, não sei. Ele cita inclusive um quadro de Renoir, onde há uma menina com uma sombrinha vermelha e próximo a ela existe uma figurinha pequena usando o nariz. Eu achei esse quadro na internet. Vou pôr a foto aqui para vocês verem. Viram? E aí? Eu não achei o nariz. Vocês acharam? Gente, eu fiquei impressionadíssima. Eu comecei a fazer pesquisa, sabe? Eu queria saber mais e mais. A história é essa, tá? Agora, depois o narrador conta que ele, na época da Guerra do Vietnã, ele ficou muito tempo fora. Ele foi servir a guerra, ficou muito tempo fora e deixou uma esposa jovem em casa. E que durante a guerra, a esposa dele arrumou um outro homem e teve até um filho com esse outro homem. E que ele ficou muito magoado, que ele não aceitava isso que aconteceu. Isto é um outro ponto, tá? Um detalhe. E durante a guerra, ele foi colecionando fotos que ele encontrava em jornais, e sempre nas fotos ele via alguém com o tal nariz. Estranhíssimo.
nazismo, não é? Bem, enfim. Passado o tempo, acabou a guerra e tal, ele resolveu que ele ia tirar isso a limpo, que ele ia descobrir o que era o culto ao nariz. E saiu em pesquisa, realmente. E o que acontece? Ele encontrou, aqui diz ele, eu encontrei uma prova preciosa que apresentava um comício do Terceiro Reich em que duas figuras separadas usando o nariz podiam ser vistas, tá? Da época do nazismo, como vocês veem. Meu interesse acabou diminuindo novamente até eu pegar em uma manhã de 1979 um jornal londrino que continha uma foto oficial na primeira página com o corpo do presidente assassinado da Coreia do Sul. À direita do corpo, quase invisível ao fundo, havia uma figura com o nariz na cara. E aí ele ficou alucinado, ele se tornou uma obsessão para ele descobrir o que era o culto ao nariz, por que essas coisas aconteciam, enfim. Aí ele foi a Paris para se encontrar com um homem debaixo da Torre Eiffel, tá? E que teoricamente iria lhe dar umas explicações acerca do culto ao nariz. E ele encontrou realmente esse homem, e desse homem ele foi levado para outra cidade, para outro encontro, e assim vai, durante um jogo de futebol em Nova York, um menino também deu uma outra informação para ele, e o menino também usava o nariz. Sabe, coisas assim, bem aleatórias, bem doidas? Bem, no final, ele está num hotel peraí, deixa eu ver aqui qual é a cidade, São Francisco. Passou a manhã na banheira, finalmente revelou seus segredos a mim. Ele estava em São Francisco, nos Estados Unidos, e ele ficou querendo saber mais. Ele havia se informado o máximo possível. Quando ele olha pela janela, ele vê a mulher, o homem e o garoto, os três que haviam se comunicado com ele usando o nariz. Então, ele tem uma pasta onde ele guarda todas as fotos, toda a pesquisa que foi feita. E aí ele joga o fluido do isqueiro dele, né, nesse quarto do hotel, e de repente ele atia fogo. Quer ver? A mulher também parecia familiar. Na mesa onde antes estava o jornal, havia uma lata de fluido. Abri a tampa, evitando o cheiro. Quando a lata estava vazia, coloquei ao lado da pasta. Tirei um isqueiro do bolso e acendi. Aí pegou fogo em tudo e ele saiu correndo, lógico, todo mundo saiu correndo do hotel. Uma coisa meio doida assim, sabe? E ele disse que viu entrando no quarto dele a mulher, o homem e o garoto, todos usando o nariz. Gente do céu, que loucura é essa? Depois, quando ele estava lá embaixo, ele se lembrou que havia esquecido a pasta, mas ele tentou voltar. Mas claro que ele se queimou inteiro, foi parar no hospital e ainda por cima foi considerado culpado de um incêndio assassino. Resultado, ele ficou sem saber o que era o culto ao nariz, realmente. A não ser pela explicação que o médico deu a ele, que seria um problema devido ao fato da mulher ter o traído, um problema na cabeça dele que criou toda essa história e o deixou meio louco. Estranha, né, gente? Bom, são histórias sombrias. O que vocês acham? Vocês também iriam pesquisar sobre o culto ao nariz? Eu fui. Eu descobri, inclusive, que existe um livro de Nikolai Gogol que se chama O Nariz. Até fiquei interessada em, de repente, ler esse livro. Por que não? Né? É um autor russo que nada tem a ver aqui com a história.
Será que o Al Sarantônio se baseou nesse livro? Não sei. É mais uma história sombria aqui no nosso mês do horror. Espero que vocês tenham gostado. E vão lá no Google, vai dar uma pesquisadinha, tá? Eu coloquei aqui, né, no meio do vídeo, vocês viram a foto. A foto não, é uma cópia, né, do quadro de Renoir, que eu, sinceramente, não enxergo o nariz ali em lugar algum. Veja se vocês enxergam, depois me contem aqui nos comentários, tá bom? Félix está aqui. Oi, gente! Fala. Nesse conto não tem gato, né? Já tem gato demais nesse mês do horror aqui, não tem? Gente, obrigada. Não esqueçam de colocar o positivo aqui. Comentem, compartilhem, tá? E se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. Tchau!